Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui indo para o nosso último vídeo na ordem aqui da minha gravação, né? Mas talvez você esteja vendo em ordem diferente. Para a gente falar sobre divisão da herança, separação total de bens. Aqui o convencional. Lembra que tem uma separação que é por decisão dos cônjuges ali, que é convencional. E existe uma separação que é obrigatória. Isso tem impactos diferentes. Obrigatória a gente já viu, separação convencional a gente está vendo agora. Lembra dos passos que a gente sempre costuma dar? Então, primeiro identifica ali o regime de bens, depois faz as caixinhas para ver minha ação, o que é particular, e depois faz a minha ação, se for o caso, e por fim, a questão da herança mesmo, faz a divisão ali, a partilha dos bens, sem se esquecer dessa questão do direito real de habitação. Então, o cônjuge que fica, ele tem direito a continuar morando no imóvel que ele estava antes, né? Desde que seja o único imóvel que está indo ali para partilha, por espólio. E também existe o direito à reserva legal. Então, o cônjuge que fica, ele vai ficar com pelo menos 25% do valor do patrimônio ali, desde que não haja filhos fora desse relacionamento. Isso começa a contar quando tem mais de 4 filhos entre os dois, né? Porque senão já daria naturalmente mais do que 25% da divisão. Agora sim, vamos lá para o nosso case. Separação total de bens com filhos. O case é o seguinte: Rafael, casado pela separação total de bens, voluntária, convencional, então eles decidiram casar dessa forma. Com 2 filhos, faleceu sem deixar testamento. Dessa forma, a sua esposa será herdeira em igualdade com seus filhos nos bens do Rafael. Esses que são todos os bens particulares. Consequentemente, cada filho ficará a título de herança com 1/3 dos bens particulares. Perceba que nesse regime, todos os bens são particulares, não possuindo bens comuns do casal e com isso não há ameação. Então lembra, quando a gente foi falar no outro vídeo lá sobre a separação obrigatória, quando é por força de lei, e existem alguns casos, né? Questão de curatela, tutela. Antigamente tinha até quando era mais de 70 anos, só que isso foi revogado ano passado, né? Então, existem alguns casos que, por lei, a pessoa não pode casar por um regime diferente da separação total. E se é por lei, é obrigatório. Então, a separação total de maneira obrigatória ou a separação obrigatória, as pessoas queriam comunicar bens, queria ter bens em comum. Então, nesse caso, tem bens comuns. Quando a gente está falando da separação total de bens e a gente está falando de maneira voluntária, convencional, eles já estão decidindo não comunicar os bens. Então, não tem bens comuns. A divisão da herança, quando a gente lida com separação total de maneira voluntária ou convencional, não vai ter bens comuns. Se não tem bens comuns, a gente nem estica a conversa, só tem bens particulares. Então, dos bens particulares, o que for anterior continua sendo de cada um, só que o que for, né, do falecido, né, do de cujos, a esposa participa, o cônjuge que fica participa também. Então, nesse caso, é simples assim, não tem meação a ser feita, e dos bens particulares, dos bens exclusivos que Rafael deixou, a esposa participa ali, mesmo com os filhos. Mesmo com os filhos, ela vai participar lá do bem do que for particular. E se não tiver filhos, vai seguir a mesma coisa. A esposa também participa dos bens particulares. Essa é a única distinção. Então, é só tomar cuidado com os detalhes ali em relação à separação quando é convencional, que é o caso que a gente está falando, ou obrigatório. No caso obrigatório, tem meação, e no caso de convencional, não tem meação a ser feita. Bom, grande abraço, espero que você tenha entendido. Bons estudos para você. Tchau, tchau.